Então, agora vamos dar continuidade. Bom dia, Maristela, bem-vinda. Baterias recarregadas? Bom dia, gente. Sim, tirei umas boas férias de tudo, foi bom. Cheia de energia boa do mar. Ah, que bom. Tá. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 16, o item do 197. Nós, no item 195, entramos a estudar sobre, segundo as qualidades morais dos médicos. Então, aí era sobre as aptidões diversas. Então, sobre as qualidades morais dos médicos. O 196, enquanto no domingo passado, nós estudamos os médiums imperfeitos. E agora, vamos hoje estudar o 197, que é bons médiums. E pedir a dona Sandra pode ler para nós 197, bons médiums? Sim. Bons médiuns. Médiuns sérios, os que se servem de sua faculdade, senão para o bem. Não, desculpa, perdão, como se diz. Médiuns sérios, os que não se servem de sua faculdade, senão para o bem, e para as coisas verdadeiras, úteis. Creem na profamar, fazendo a servir a satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Estão ouvindo bem? Está saindo bem minha voz? Vamos lá. Médios modestos. Os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem. Por belas que sejam, consideram-se como estranhos e não se creem ao abrigo das manifestações, das mistificações. Longe de fugirem aos conselhos desinteressados, solicitam-nos. Médios devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar-se seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais, para o bem dos outros. Médios seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter. Assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes, mais ou menos respeitáveis, que os espíritos tomam. Aqui tem uma nota. É incontestável, bem o sabeis, que criticando, assim, as qualidades e as manias dos médios, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns, mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia, mas e o médium que tomasse estas reflexões por mal provaria uma coisa, que não há bom médium, quer dizer que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo, e os maus médios, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências. Por isso, como já ocorreu com alguns, aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres, um dom que Deus não lhes havia dado, senão para o seu adiantamento moral. Se não os podeis conduzir para o bom caminho, lamentai-os, porque, posso dizê-lo, são
Réprobos de Deus, Erasto. Esse quadro é de uma grande importância, não somente para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé, lendo-o, se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podeis racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sobre os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações, e igualmente da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para produzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates. Aí encerra o 197. Aqui, o 198, ele nos traz é um complemento, porque por mais que tenha bastante conteúdo nesse 197, eu acho que seria bom ler o 198, porque é, é uma, você complemento, então, vamos ver já que poderia ler o 198, não? Tem duas já aqui. Qual? Fortalece, a outra chegou agora, não sei, já está localizada, já que pousou. Sim. Então, tá. Então, É 198. Todas estas variedades de médiums apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há que, a bem dizer, apenas constituem matéria feito de especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Um erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germens. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder, talvez, enfraquecer com certeza as de que seja dotado. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Notai, de passagem, que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro verem-se médios que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. Sócrates. bom, aqui nós temos então o item 197, os bons médios, 198 sobre as variedades de médios. Então, agora vamos procurar a digerir isso. O que entendemos disso, o que ficou dúvida. Vamos, então, retomar o assunto aqui já daí, sobre a nossa compreensão do que nós vamos comentar. Marino, Ok. só uma observação, tu desligou a tua câmera? Desliguei. Sim.
Agora já liguei de novo, não tinha me dado conta. Queria ligar só por um minutinho ali para procurar um lápis aqui para. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma observação? O que me chamou a atenção que os médiums têm que ter bastante responsabilidade moral e também, assim, não querer forçar a sua própria mediunidade, porque pode causar também até algum problema. E aí eu fiquei, assim, pensando numa comunicação que teve no mediúnico de um espírito que quando ele estava encarnado, ele queria muito ser um médium fonológico, né? Comunicante. Só que ele não conseguia. E aí ele forçava bastante, ele tinha aquela vontade, ele forçou tanto, mas nunca conseguiu. E aí depois ele se comunicou que foi um erro dele, mas que Deus era tão bom que deu oportunidade para hoje ele estar ajudando nos trabalhos mediúnicos nas casas espíritas. Aí eu fiquei pensando, analisando, que um médium deve forçar a sua própria mediunidade se não tem, né? A Jaque pôs abriu. Assim, ó, bom dia primeiro a todos. O que eu percebi aqui no final, que eu já cheguei atrasada aqui, a questão da vaidade, né? Como a vaidade é é destruidora, né? Em todas as áreas. E como o ser humano como é difícil para a gente vencer isso, né? Em todas as áreas, já com a idade que eu estou hoje, com a maturidade que está, né, chegando, se não chegou totalmente, está chegando, a gente vai vendo que isso se percebe em todas as áreas. E uma das coisas, assim, quando eu comecei a participar do Centro Espírita, né, essa questão da reforma íntima, né, e aí agora a gente já está aqui num estudo mais adiantado, né, a questão da mediunidade, que eu acho que é uma faculdade tão importante para o movimento espírita, enfim, e a gente se pega vendo, né, essas ciladas, assim, que a vaidade humana traz, né, das pessoas, da sociedade, para o grupo, né, é tipo um vírus, uma contaminação. Então, só fica essa reflexão de quando é dito e redito e falado, né, que é importante a reforma íntima, assim, dá explicado o porquê, né, porque é um trabalho muito importante e necessário, pode ser destruído por essas questões, né, do egoísmo e da vaidade. Com certeza. Maristela levantou a mão, pode falar. Tá, tá fechado teu microfone, Maristela. Ah, tá. Eu fiquei refletindo também sobre isso e bem encontro assim o que a Jaque falou, essa dúvida, me veio uma dúvida assim, né? Como que a gente sabe equilibrar isso? Como que a gente distingue, né? Quando é uma busca de autoconhecimento, de necessidade do nosso autoconhecimento, para a gente aprender a se posicionar, tanto com os encarnados, né, na vida, como porque eu não sei, eu entendi, né, na minha caminhada o seguinte: se eu aprendo a me posicionar aqui na vida, com quem está encarnado, se eu aprendo a dar o limite, se eu aprendo a me preservar aqui, o meu campo psíquico, a minha energia, consequentemente, os desencarnados, ou seja, os espíritos que se aproximam, também vai acontecer isso, entende? Porque é bem exigente essa caminhada, né? Então, a minha busca eu vou cuidar daquelas toxicidades,
dessas más inclinações que estão dentro de mim, que a partir do momento que eu conseguir isso em mim, eu vou conseguir dar o limite para encarnados e daí, consequentemente, para os encarnados. Então, minha preocupação não é tanto com os desencarnados, mas mais com os encarnados, porque daí o resto, vamos supor assim, eu não vejo, então a gente não vê, mas a gente aprende daí a se proteger. Mas quando daí que a gente, como médium, consegue distinguir o limite, né? Porque, tipo, para mim, Maristela, na minha profissão, quanto mais eu me fundo no meu inconsciente, eu compreender ele, eu entender ele, e eu fui buscar mesmo realmente tudo para me tornar na minha profissão uma boa psicanalista, né? Porque eu preciso entender do inconsciente, então eu preciso estar consciente. Para isso, eu tive que olhar todo o meu inconsciente, todas as minhas sombras, com coragem, né? O que está dentro de mim de sombra, porque é isso que se conecta, é isso que encarnado ou desencarnado vai se conectar, é com a minha sombra. Então, reconhecer o meu orgulho, reconhecer o meu grande ego, e a gente começa a entender daí nessa caminhada o quanto o nosso ego é gigante, porque ele se estrutura de dores, de traumas, de muitas coisas que a gente traz dessa vida e de outras. Então, eu precisei desconstruir tudo isso, para reconstruir daí um ego mais equilibrado, mais estruturado para dar conta. Não tem como a gente viver sem o ego, né? Ele é necessário para a nossa estrutura psíquica. Mas aí vem uma dúvida, assim, né, até que ponto, porque eu sempre tive esse medo, assim, sabe, essa coisa de que, nossa, medo de me tornar uma pessoa arrogante, medo de tornar arrogante, medo do orgulho, sabe, toda a minha caminhada sempre foi esse medo, assim. Então, tem alguma coisa que a gente pode, por exemplo, observar de que, nossa, isso está em equilíbrio? Eu sinto que hoje eu aprendi mais a observar o meu ego. Então, quando ele age, eu percebo, mesmo que seja depois, mas eu percebo, entendeu? Nossa, aí foi o meu ego, aí foi a minha essência, meu ser divino, porque o nosso ser está além do ego, né? Nosso ego, ele veio para estruturar a gente psiquicamente para se relacionar no mundo. E uma das coisas que eu entendi é que amor é o que está dentro de mim, e relacionamento é o que acontece no exterior. E se a gente não curar o que está dentro da gente, a gente vai se conectar com coisas exteriores que não são boas, e isso pode ser encarnado ou desencarnado. Mas agora, lendo ali, quando a gente estava lendo o texto, né, eu já me veio essa dúvida, assim, nossa, que hora que eu sei, né, que eu tô, porque ali ele fala assim, né, médium que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, ou por ambição, possuir faculdades excepcionais. Mas daí tem aquela coisa do, bom, tá, mas e se eu não me esforçar para fazer? Porque a gente estuda e aprende isso, né? A gente precisa se esforçar com a doutrina espírita para aprender ela e colocá-la em prática. Então, é um esforço. E é realmente, quem faz isso sabe que é um esforço diário. Como equilibrar esse esforço que a gente precisa ter como espírita, né, para a gente ter uma boa postura, uma boa moral, e isso daí de ser o orgulho, de ser, para a gente se tornar um médium seguro, né, e ao contrário disso. Essa é a minha dúvida, assim, se quem é mais experiente aí na área, se sabe dar um caminho. Quanto à faculdade mediúnica, ela é um dom. A gente tem ou não tem aquela aptidão. Então, de início, é colocar-se à disposição para estar disponível quando tem mínimo de preparo para exercer aquela que tem. E daí depois é exercitar aquela que tem. Ela vai vir naturalmente, se a pessoa tem. É que nem a pessoa vem com o dom do desenho. Ela começa a escrever e daqui a pouco ela está desenhando. Eu acho muito bonito o desenho. Mas quanto mais eu tentar, pior fica. Então, é mais ou menos por aí. Então, agora, aqui nós vemos no item dos médiums seguro que, além da faculdade de execução, aí ele entra na questão da qualidade dos espíritos, mas, então, aquele que vem com a mediunidade tem a faculdade da execução. Agora, para ele ser um bom médium, daí é o que entra daí na qualidade moral do médium. É no conhecimento. Porque fenômeno espírita, vamos colocar, digamos, se colocasse dentro da nossa casa espírita, dizer assim, estamos recebendo a inscrição para quem quiser participar da reunião mediúnica, a lista está ali na frente. Quantos iam lá se inscrever? Agora coloca a mesma lista, só assim,
vamos abrir um estudo para o conhecimento da mediunidade. Para depois de um estudo, ver quem é que vai poder participar do trabalho mediúnico. Quantos vão se inscrever? Quantos que hoje estão dentro dos trabalhos mediúnicos e que não estudam a mediunidade? Claro, não precisa ser num grupo desse, o ideal é que seja no grupo. Mas que sequer ler uma vez o livro dos espíritos. Espíritas que trabalham em sessões mediúnicas, é grande o número que sequer leu uma vez o livro dos médiuns. Então, que tem a faculdade de execução, isso aí, se ele tiver a faculdade, vai sentar lá, depois poucos dias vai se manifestar. Agora, a qualidade, os riscos, uma série de coisas. Então, bons médiums, ele pega essa série de itens aqui necessários e que depende também do conhecimento, da qualidade moral do médium, e assim como os médios imperfeitos, nós vamos ter uma passagem aqui, nós lemos ali também, vamos ver que se encaixa daí a falta de conhecimento e tudo. Agora, não tem receita de bolo. Então, os limites, isso aí eu acho que qualquer um de nós tem essa dificuldade, porque a gente ainda está num grau de que tem essa dificuldade de ser livre. Nós vamos conforme o nosso conhecimento até uma altura e dali, então acho que precisa de uma evolução maior para saber, cada vez vai definindo melhor. Agora, então, é não cair muito nos extremos, né? Não querer daí o ego. Então, cada um tem uma percepção do ego. Tem um que acha, não, mas tal coisa para mim é normal. Aquilo ali, para o outro, já ele está num grau mais elevado, porque aquilo ali já é inaceitável para ele. Então, daí a gente tem que ir vendo e subindo o sarrafo. Porque a cada dia você avançou um pouco, a gente tem que avançar mais, e o horizonte vai se estendendo. Maricela, levantou a mão? Sim, não, exatamente, Marino, bem isso, eu acho bem esclarecedora, assim, a tua fala. Mas sabe que uma coisa, assim, que me vem questionando nos últimos anos, e que acho que é um questionamento meu, né? Que às vezes, eu cheguei num momento, assim, que eu olho para tudo, a minha caminhada, por exemplo, e penso assim, nossa, às vezes, o conhecimento demais, o estudo demais, atrapalha o nosso sentimento, do sentir realmente a mediunidade e o viver como médium no dia a dia. E esse cuidado que eu busco ter, assim, sabe, porque é bem tênue, né, essa linha. Eu lembro de uma frase do Jung, né, que ele fala assim, domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, às vezes a gente pode ter muito estudo, muito conhecimento e buscar muito, e isso pode nos atrapalhar porque a gente alimenta a nossa vaidade intelectual, né, e não o nosso coração, e não o nosso... Então, é esse equilíbrio, assim, né, de buscar esse equilíbrio, não é uma tarefa fácil, eu digo sempre que é exigente, mas é necessária. Então, às vezes, eu já me senti nesses momentos, assim, eu acho que vem assim, de tipo assim, tira o pé, chega de tanto estudo, não que a gente não vai estudar, porque a gente sabe, né, com a doutrina, tudo, quanto isso nos alimenta. Então, não tem como mais, depois que tu coloca na tua vida o estudo diário, né, na tua vida, ele faz parte, assim, é quase como um alimento mesmo, como o Haroldo Dutra Dias fala. Mas, às vezes, o buscar demais, né, acho que a maturidade vai nos dando isso, como a Jaque falou, chega no momento da nossa maturidade que a gente fica nesse encontro, assim, tá legal, mas e agora? Eu preciso botar em prática, né? É esse o meu sentimento. O Wilson levantou a palha, você bem rapidinho. Maricela, pela sua fala, nós temos a questão profissional, que a gente estuda, que a gente foca muito, e às vezes a gente vê tudo por aquele preço. Já? Convivência com a silêncio. Pessoa que é cabeleireira, ela olha para a pessoa e enxerga primeiro o quê? O cabelo. Ou quando olha para a minha falta de cabelo também. Então, digamos, quem está no ramo, que trabalha no ramo do direito,
conta uma história lá, ele já vem a questão jurídica daquele fato. Digamos, o policial, quanto qualquer coisa, ele já está investigando naquilo ali, se não tem alguma coisinha errada. Digamos que é da área da saúde, ele já está... E isso é nosso, é o dia a dia. Então, é o que a gente tem. E é isso que às vezes a gente tem que ver. Então, como essas suas questões aí é voltada mais ao teu trabalho. Então, que te traz essas questões assim, e que às vezes a gente tem que procurar dar uma freadinha no lado que a gente, e daí deixar mais, como tu disse aí no final, seguir o ser humano ali livre dessas, porque senão a gente tem aquela tendência. Se você comprar o carro vermelho, você na rua só enxerga carro vermelho. Não, realmente. Eu ouvi falar ali, porque senão daqui a pouco realmente, eu já tive que equilibrar muito isso, assim, né? Mas sabe que eu leio muitos livros da Joana de Ângeles, né? Agora eu estou com esse aqui, que é Momentos de Saúde e de Consciência, que é muito bom, eu estou lendo toda a coleção, e esse aqui dos episódios diários também, que é a Joana de Ângeles. Não, sabe, e daí o que eu digo? A própria doutrina, se tu for buscar, te traz muito isso de entender o inconsciente. Então, claro que isso ajuda um pouco, né? Mas não é só na minha questão profissional, é na questão realmente também da doutrina, né? Mas eu entendi. Também concordo, que nem a nutricionista, quando olha que a pessoa está comendo, né? Meu Deus! Até o carrinho do mercado, se ela vê o meu lá, ela já fala, tá, Wilson, vamos deixar tu falar um pouco agora. Bem, eu estava olhando o material, fiz algumas anotações de acordo com as manifestações, mas vamos começar aqui. Kardec, aliás, aqui é Erásto que faz uma observação, né? É incontestável, bem o sabeis, que epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isso suscitará contrariedades e até animosidade de alguns. Porque quando nós fazemos uma análise de qualquer coisa que nos vem, que nós não tínhamos um conhecimento, nós fazemos uma autoanálise em decorrência do que acabamos de ler. E alguém poderá se suscetibilizar por entender que outros os estão enquadrando em certa categoria não muito favorável. Mas isso acontece com pessoas que têm vaidade e orgulho da faculdade que apresentam e não entendem que a manifestação é do espírito. A pessoa só tem que cuidar das suas qualidades morais para ter uma melhor assessoria espiritual. E daí ele prossegue. A mediunidade se espalha cada vez mais. E o médium que levasse a mal essas reflexões, apenas uma coisa provaria: que não é bom médium. Isto é, que tem a assisti-lo espíritos maus. Ademais, como eu já disse, tudo isto será passageiro. E os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, como já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não perderes, não puderes unicamente, se os não puderes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os. Porquanto posso dizê-lo, Deus os reprova. Isso é um alerta de Erasto. E nós olhando a história recente aqui de alguns médiuns que se perderam, que tiveram seu nome projetado mundialmente, inclusive, que atuavam na área da cura, não eram médiuns espíritas, não estavam vinculados a nenhuma federativa, mas a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo. Pelo contrário, o espiritismo apenas estuda. Ela está espalhada em toda a Terra, mesmo entre as religiões que não acreditam em mediunidade, mas acreditam na comunicação dos anjos ou dos santos, de acordo com a religião. E nós sabemos de casos recentes aqui de médiuns que começaram fazendo um excelente trabalho na área que se propuseram atuar, ou que se permitiram atuar, e que depois se desviaram.
envolvendo inclusive pessoas em atos criminosos e que estão respondendo por isso. Então eles respondem primeiro, quando descoberto, diante da lei humana e certamente vão responder diante da lei de Deus, que está na consciência de cada um deles. E aqui a Maristela falou no autoconhecimento. Como é que se faz o autoconhecimento? Ela mesma deu algumas dicas, né? Porque para que serve? Nós, fazendo uma análise de nós mesmos, vamos descobrir que tipo de companhias nós estamos atraindo. Nós podemos começar pelas companhias encarnadas. Quais pessoas que convivem conosco? Que índoles as pessoas têm? Mas mesmo assim, isso não é o suficiente para saber as que estão conosco no plano espiritual, porque na vida em sociedade, nós somos muito habilidosos em usar máscaras sociais. Mas no íntimo a gente pode saber como é. E o livro dos Espíritos nos dá uma ideia, fazer uma análise das nossas tendências. E o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os bons espíritas. Quem são estes? São aqueles que se esforçam por domar suas más inclinações. Não quer dizer que são aqueles que já domaram, porque se fosse todos nós tivéssemos domado todas as más inclinações, não estaríamos mais na Terra. Teríamos nascido reencarnado num planeta mais evoluído. Então nós temos diversas más inclinações. Não quer dizer que nós as coloquemos em prática. Nós ainda não as superemos. Não superamos ainda. Então, sempre que nós formos, nós alimentarmos uma ideia qualquer, um pensamento que possa se tornar em um ato menos digno, é sinal de uma má inclinação, que tem que ser superada. E como é que ela vai ser superada? Com um grande esforço de vontade, eu digo, porque nós vamos ser desafiados com os estímulos da vida. Então, cada um faz uma análise das suas inclinações que não estão de acordo com o que a sua consciência dita. E se já superaram. Se nós temos essa inclinação, não superamos. Se em algum momento pensamos em fazer algo que nos esforçamos por não fazer, ainda não superamos. Nós só vamos superar essa má inclinação quando nunca mais pensarmos na hipótese de praticar tal ato. Enquanto isso, temos que fazer um esforço. Aqui, conhecimento demais atrapalha o sentimento, disse a Maristela. Aí eu me lembrei, Chico Xavier e Valdo Vieira, ambos com conhecimentos excepcionais na área da mediunidade. Que uso cada um fez do seu conhecimento? Então nós não podemos, no meu ponto de vista, afirmar que o conhecimento demais atrapalha. Depende da pessoa. A pessoa já superou suas más inclinações? Já superou a sua vaidade, o seu orgulho, que a Maristela também mencionou, que pode despertar? Sim. O conhecimento, quando a pessoa ainda não superou essas más inclinações, pode ser um instrumento de perdição. Mas aquele que está se esforçando, como Chico Xavier exemplificou, por domar as más inclinações. Ah, mas Chico Xavier não tinha mais inclinações. Tinha, sim, senão não estava na Terra. Porque ela se manifesta em vários graus. Ele mesmo narrou que uma vez uma mulher bateu no rosto dele e disse assim: vá já para aquele quartinho me aplicar um passe. A mulher estava totalmente perturbada. Qual é a reação de uma pessoa? É de um choque, né? Primeiro, por se sentir humilhado, ficar ressentido em relação à pessoa, e até ter pensamentos menos favoráveis. E ele pensou naquele momento, levando um tapa diante de todo mundo, assim, a ir lá socorrer aquela pessoa. E, se não me engano, foi Emmanuel que apareceu para ele e disse que ela era necessitada, com outras palavras, não estou dizendo literalmente, né? E ele venceu a sua tendência a não atender o pedido, porque seria um absurdo, nós não faríamos isso, eu acredito. E foi lá dar um passe naquela irmã. Então ele demonstra um grande esforço, um exemplo para nós, para superar essas más inclinações. Tem um livro chamado de Francisco de Assis para você, que narra a luta que ele se propôs a desenvolver nesta encarnação como Francisco de Assis,
de se tornar inofendível. Todos nós somos ofendíveis. Não que as ações dos outros possam nos ofender, mas nós assimilamos aquilo como uma ofensa. E o esforço de Francisco de Assis era de, diante de qualquer desafio, ele se tornar inofendível. E ele criou a ordem dos frades menores e construiu, não sei se é o termo exato, monastérios, talvez seja esse o termo, construções físicas onde ficavam, eram abrigados os frades menores e ele também. E ele saía em incursões. Houve uma oportunidade que ele saiu em incursão, era frio, era inverno na Europa, a Itália estava sob neve, e ele retornou e bateu a porta daquele prédio que ele havia construído com os seus frades, chamados frades menores, e não lhe abriram a porta porque não lhe conheceram. E ele estava acompanhado de outro frade menor. E ele começou a cantar porque estava feliz, porque naquele momento ele percebeu que ele não se ofendera. E o outro não entendeu porque ele cantava, porque iam morrer de frio ali fora. Mas o fato é que mais tarde a pessoa que não abriu percebeu que era ele e acabou abrindo. É só para nós mostrarmos assim como uma pessoa consegue, com esforço de vontade, vencer uma má inclinação. E a nossa mais comum é essa, a suscetibilidade. Nos melindrarmos por qualquer coisa. E aí, isso não vai acontecer simplesmente porque eu conheço o Evangelho de Jesus, porque eu conheço a doutrina. Eu vou ter que passar por provas, por experiências, por desafios, por estímulos diversos. E é muito fácil a pessoa se melindrar. Às vezes alguém diz alguma coisa sem intenção nenhuma e nós nos melindrarmos. Mas há casos evidentes que a pessoa quer mesmo nos provocar. E esses são os maiores desafios. Nós somos reativos. E isso não é bom. Nós reagimos em vez de agir. Ou seja, nós, diante de um estímulo, automaticamente reagimos. Não há tempo para raciocinar. O nosso esforço deve ser no sentido de, antes de agir diante de um estímulo, pararmos um pouco. Darmos um tempo para raciocinar, para fazer uma análise. E isso demanda a repetição do exercício. Então, nós devemos agradecer as pessoas que nos proporcionam este exercício. E é o que não fazemos. Quando alguém nos proporciona um exercício desse, a gente acha que aquela pessoa não gosta da gente e que tem que se afastar dela. E até em casos mais extremos, começa a falar mal da pessoa. Então, o objetivo desta obra aqui é orientar as pessoas que adentram o movimento espírita, principalmente, e que atuam na área da mediunidade, a fazer esse trabalho de conhecimento, em qual grau se encontram. Aqui tem um outro tópico que fala na escala espírita e remete ao Livro dos Espíritos. E lá tem 3 escalas, a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. E ele divide a terceira ordem da 10ª à 6ª, que são os mais atrasados. E da segunda ordem, da 5ª à 2ª. E da primeira ordem, a classe única, que são os espíritos de primeira ordem, os mais avançados. E é bom que nós leiamos essa classe de espíritos, porque nós somos almas, mas também somos espíritos, né? Somos almas porque estamos encarnados. Em breve tempo estaremos desencarnados, seremos apenas espíritos. Qual a classe a que pertencemos? E se nós nos descobrirmos numa não menos favorável, e certamente não estaremos nas mais favoráveis, ou pelo menos não na primeira, né? Senão nós não estaríamos aqui, fazer aquele trabalho que nos concita Santo Agostinho, de reflexão diária, porque nós não conhecemos o nosso inconsciente, mas podemos nos dar conta das nossas inclinações que se manifestam nas nossas atitudes no dia a dia, quando não refreadas. E ele nos concita a fazer ao final do dia, na prece, ou antes dela, ou depois dela, uma reflexão sobre o que fizemos no dia.
se fizemos alguma coisa que prejudicasse alguém, que fosse contrário à lei de Deus, ou que nos prejudicasse, às vezes não prejudica ninguém, mas prejudica nós mesmos. A nossa consciência vai apontar e a gente vai fazer um esforço para melhorar aquelas atitudes acertadas e corrigir as erradas, pedindo a Deus que nos auxilie com o propósito de fortalecer em nós a vontade, porque nos diz o Evangelho que geralmente basta um pouco de vontade, que é o que nos falta. Então, agora vamos ler o item 199, nós temos os itens ainda que dá tempo, porque não é muito complexo aqui, então depois vamos já deixar para a formação dos médicos já para o próximo. Celoni, pode ler para nós 199? A especialidade dos médiums é necessário e as perguntas que pedir, convém se escolha o médium mais apto ao que se tem em vista. Interrogar o primeiro que apareça é expor-se a receber respostas. Tomemos os fatos como exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que encontre, apenas porque saiba escrever. Suponhamos um músico que queira ser executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores, hábeis todos, se acham à sua disposição. Ele não escolherá para ser intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, digam melhor com a natureza do trecho musical. O mesmo faz aos espíritos com relação aos médicos. Fazer como cumpre, além disso, notar que uma periodicidade apresenta quais outros mais que poderiam acrescentar nem sempre guardam relação com o caráter do médico. A naturalmente alegre e social pode obter comumente comunicações graves, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. Voltaremos ao assunto que trata da moral do médico. Então já podemos ver o que fica para nossa observação aqui. Alguém tem alguma pergunta ou algo a dizer? Alerta, né, que a gente tem que estar sempre se vigiando, cuidando das todas as atitudes, do tratamento, principalmente quem está na prática da mediunidade, né, e também que não podemos julgar aquela mensagem agressiva, grave, que seja alguma coisa a ver com o médium, e vice-versa também, né, ele fala que também de observar que é natural, às vezes, acontecer isso, não é uma influenciação do médium, do instrumento, sim, é só E ali onde ele falou que o espírito pode escolher, normalmente escolhe aquele mais apto, assim como quem escreve para interpretar o seu texto ali, e também as qualidades, eu penso assim, e ele procura o melhor entre os disponíveis. Porque, às vezes, a gente sabe que, digamos, o que tem à disposição a mediunidade para o espírito, chega um espírito evoluído. Numa reunião mediúnica, onde tem 2, 3, 4 médiums, ele vai escolher o melhor, mas não quer dizer que também ele vai conseguir transmitir tudo aquilo que o espírito pretende transmitir. Então, ele vai até aonde ele consegue. O falador, ele fala muito a mediunidade, o espírito evoluído através do Chico, ele conseguia transmitir
que ele chegar numa pessoa normal, mediana, digamos assim, que não chega nem perto da capacidade e da evolução do Chico, o mesmo espírito vai transmitir o mesmo pensamento, mas o que aquele médium vai conseguir transmitir? Com certeza ele vai transmitir alguma coisa boa, mas não vai conseguir transmitir aquilo como um médium já mais elevado conseguiria. No que ele fala das evidências ali o jovem alegre que está comunicando questões sérias, uma pessoa que normalmente na sua vida normal se apresenta mais séria, nas comunicações pode ser mais apta nas comunicações mais descontraídas, vamos dizer assim. E não é influência da pessoa em si, médium. Dona Sandra, seu Júlio, seu Adão, tão quietinho, por hoje. Estamos escutando e aprendendo, né? Já que pousa. Eu agora me veio uma dúvida, assim, eu acho que isso já foi até estudado, mas enfim, como eu nunca participei, como que, pelo que eu entendi, tem uma pessoa ali na mesa que, numa reunião espírita, que ele é vamos dizer assim, o que organiza as questões ali, né? Como que essa pessoa vai, como é que se faz essa avaliação se é um espírito, não é bom e mal, não vou usar essa palavra, mas se é, por exemplo, atrasado ou adiantado. Isso. Como é que se, pela experiência, né? Como é que funciona aí? Uma pergunta de uma lei. É uma questão de sensibilidade, né? A própria comunicação ele vai transmitir, que a gente conversando com a pessoa, a gente vai notando o que ele expressa, então ele vai transmitir. Então, ali há uma comunicação, há um diálogo. Então, daí, pelo conteúdo, é fácil de já ter uma ideia. Claro que não, daí depende de uma percepção de cada um. Que nem a gente na vida normal começa a conversar com a pessoa, por um bom tempo, trocar ideia, ele começa, e ali normalmente ele chega e vem já se colocar os seus sentimentos, as suas ideias, e daí o estudo da comunicação em si, do conteúdo. E um cuidado, porque o mais perigoso é quando pega aquele espírito que ele é enganador de praxe. Então, é que nem a gente na nossa vida. Quando tu te deparar com o estelionatário, ele chega que é uma maravilha. Ele parece aquela pessoa mais certinha do mundo é ele. E quando tu vê, você passou para trás. Aí que é o cuidado. Tem que ter muita atenção, e daí a experiência, o estudo, o conhecimento, e também uma boa sintonia, porque ali não está o dirigente, que é ali o dialogador, ele está muito bem amparado espiritualmente. E certamente que se dependesse só dele, dificilmente não ia escapar nada. Só que daí a espiritualidade está ali para quê? Também tem o dirigente espiritual. Ele está para suprir, ele não está para resolver o problema nosso. A parte nossa do encarnado, se eu assumir essa condição de médium, de dirigente, a minha parte compete a mim. Eles vão estar cuidando para aquilo que está acima da minha força. Então, tem o trabalho material e o trabalho espiritual. O deles é seguro que faz. O nosso, que às vezes nós sobrecarregamos eles, ou às vezes nos deixam
caiu um pouco, que é para que a gente aprenda também que seja com munição. Viu? Tu levantou a mão. O texto começa, esse item 199, chamando a atenção de que o estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também ao evocador. Quem é o evocador? Evocador é a pessoa que dirige o trabalho mediúnico. No tempo de Kardec, isso era bastante feito, até com o propósito de redigir textos que iam orientar o movimento espírita, estampados no Pentateuco, através da evocação, ou seja, chamar um determinado espírito para se manifestar. E por que é importante o evocador conhecer? O Marino até disse como é que se faz para analisar a evolução do espírito, pelo seu linguajar. Kardec era um grande estudioso, poliglota, pedagogo, e conhecia a história registrada da maioria, não digo, mas de grande parte, se não todos, posso até dizer de todos, porque eram espíritos como São Luís, né, Santo Agostinho, espíritos ligados ao movimento católico, e ele conhecia a história deles. Então ele podia avaliar na manifestação deles se era de fato aquele espírito ou não. Alguns poderão dizer, mas eles não pensavam assim na época, mas os espíritos evoluem, assim como os encarnados evoluímos. Então, uma vez a pessoa desencarnada, alguma coisa que ela defendia quando encarnada, ela vai ver que estava em equívoco e vai mudar ao desencarnar. Mas vai ser melhor a sua análise, vai ser mais evoluída, não inferior àquele pensamento que ele já tinha. Então, quem estuda a vida de uma certa pessoa, quando encarnada, vai ter melhor facilidade de interpretar se é ou não aquele espírito que está se manifestando. Eu coloquei outras coisas aqui. O Marino falou que o estelionatário, por exemplo, ele se apresenta bem, mas nos engana. Então tem que ter muito cuidado nessa análise. Existem os espíritos sofistas, que Kardec aborda bastante. O que é sofismo? Sofismo é a pessoa usar algumas meias verdades, ou até verdades inteiras, para imiscuir no seu diálogo ou na sua fala coisas mentirosas, para enganar. E de fato, o golpista é muito ardiloso nessa técnica. Eu até comentei com o Marino, ontem mesmo um golpista tentou me aplicar um golpe. Ele utilizou a imagem, eu não sei como é que eles conseguem isso, da fotografia da minha filha, do celular dela, e ligou para mim. Quando atendi, caiu a ligação. Aí ela alegava que tinha caído a internet, e depois disse que tinha quebrado o celular e estava pedindo dinheiro. Então eles têm essas técnicas, é preciso conhecer. Nós temos as nossas técnicas aqui para ver se alguém nos está dando um golpe. Eu na hora não olhei o número do telefone, não olho, só olho a foto, né? Fui salvo porque a Irene ao mesmo tempo ligou para a Amanda. Eu disse assim, mas por que ligar para ela? Se ela, estou tentando ligar, ela não atende. E ela conseguiu a ligação. Eu digo, mas como é que ela conseguiu a ligação? Eu estou tentando ainda. Aí que eu fui ver, ela disse que não era ela que tinha ligado. Eu estava caindo num golpe. Então, e no mundo espiritual é mais difícil essa análise. Como é que nós vamos saber? Então é preciso um grande conhecimento quando se trata da evocação. E por essa razão, as federativas recomendam não fazer evocação, a não ser em casos extremos. Por exemplo, quando quer consultar a opinião de um fundador da casa a respeito de uma atividade nova que será implantada, se achar conveniente, que eu acho até meio perigoso, se pode fazer. É possível, se alguém conviveu com a pessoa, ela poderá analisar se é mesmo o espírito que está manifestando. Mas quem não conheceu? Nós temos a tendência a endeusar. Hoje nós vemos muitas manifestações, né, mediúnicas, de Chico Xavier. Eu fico pensando, Chico Xavier já não escreveu bastante para nós na sua psicografia, que teria necessidade de voltar agora a dar instruções extras, e muitas vezes a gente vai ver são instruções alarmistas, nem são instruções. Inclusive de Bezerra de Menezes tem acontecido, e a mensagem é alarmista. Não tem porquê.
Então, a evocação, olha, seria um caso extremo mesmo para fazer. E Chico Xavier já dizia que o telefone toca de lá para cá, não é necessário que nós façamos isso. Bezerra de Menezes tem se manifestado às vezes em orações ou por psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem bastante material. Então não precisamos disso. E a outra coisa, é tão difícil... No horário, viu, senhor, quando estava aqui, já estava até passando. Eu sei, estamos aqui, mas só para encerrar. É tão difícil que a aparência na Terra nos engana. Então, no plano espiritual ainda é mais difícil. Por isso, eu volto a frisar o que as federações nos recomendam: não fazer evocação. Então tá, devido ao nosso Bom, horário. eu sei do tempo, eu só vou... Eu tenho uma dúvida aqui, de algo que eu anotei do podcast, aquele da Federação sobre a mediunidade, mas daí eu pensei que depois eu anoto e coloco lá no grupo e a gente fala semana que vem, que é sobre bem isso que o Wilson falou, sabe? Que eu fico confusa entre a diferença, às vezes, da faculdade mediúnica e do fenômeno mediúnico. Então, eu coloco lá depois. Tá. Eu vou pedir assim, vamos fazer um encerramento, e só meio minutinho depois que encerrar a prece, para mim fazer um convite para vocês aí, daí depois a gente encerra a beleza aí. Então, agora, chegava o momento em que a gente já harmonizado entre nós, nesse uma hora aqui que a gente está voltado para o bem, para o estudo, para a compreensão, o amparo espiritual do Espírito Protetor de cada um de nós, que tem esse objetivo de nos auxiliar na evolução durante essa caminhada, dos Espíritos Protetores da nossa casa, o Fé e Esperança, que com certeza eles do Fé e Esperança estão ligados com o lar de cada um de nós, com o local onde estamos, com a mente de cada um de nós, trazendo esses fluidos espirituais, tanto para nos auxiliar no conhecimento, como para atingir o nosso coração, para que tenhamos sentimentos mais elevados, para que na nossa vivência diária, no contato com os espíritos que temos, nós sejamos mais sensíveis, nós possamos ser mais acessíveis àqueles protetores que chegam até cada um de nós. Mas também que nós possamos ser mais sensíveis ao próximo, ao amor ao semelhante, que possamos praticar o ensinamento do Cristo, aonde quer que estejamos, que usemos a nossa mediunidade no nosso dia a dia, não de forma ostensiva, mas para que possamos ser influenciados pelos espíritos superiores. E que assim, como aquilo que pedimos neste momento para nós, pedimos para o nosso irmão, pedimos para todos aqueles que estejam neste momento, passando por prova ou expiação, sejam onde estiverem, nos hospitais, nos casas de abrigo, nos orfanatos, enfim, aqueles que estão voltados aos vícios, os que estão em desequilíbrio, seja físico ou espiritual, aqueles que estão com desequilíbrios mentais, que precisam tanto de ajuda de terceiro para se reequilibrar, que possamos transmitir a eles o nosso amor em forma de energia. E, quando tivermos a oportunidade, não pensamos de ser úteis aos nossos irmãos, ser os mais próximos, os mais distantes, assim conforme as nossas possibilidades, com a certeza de que continuaremos bem amparados, em nome de Deus, de Jesus, agradecidos da espiritualidade maior. Damos por encerrado o nosso encontro de estudo de hoje. Que assim seja.